Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Almenara. Eu sou o reverendo Maurício Almeida Soares, pastor da igreja. Nós estamos nessa série de vídeos sobre a confissão de fé de Westminster. Ainda estamos no parágrafo 1º e falamos no último vídeo sobre a luz da criação. Falamos no último vídeo sobre a revelação de Deus, que nós chamamos de revelação geral ou natural na teologia, né? Que é Deus se revelando pela luz da natureza e pelas obras da criação e da providência. Bom, falando sobre isso então, nós falamos que essa revelação é suficiente para dar ao homem, tornar o homem responsável diante de Deus e culpado, condenável, sem desculpa diante de Deus. Mas não é suficiente para salvar o homem. E antes de nós seguirmos, falta dizer uma coisa. A revelação geral, então, a revelação de Deus por meio da luz da natureza, obras da criação e providência, falhou no seu propósito, pastor? Será que ela então falhou? Será que Deus se revelou, ele intentou algo e ele falhou no seu propósito? Claro que não. Através das obras da criação e da providência e da luz da natureza, essa revelação geral de Deus nas coisas criadas, nós podemos ter um conhecimento de Deus que é suficiente para nos condenar pela nossa desobediência, mas não é suficiente para nos dar a conhecer aquilo que nós precisamos para ser salvos. Há algo de errado nessa revelação? Ela falhou de alguma forma? Não, ela não falhou. Quando ela foi feita, o homem ainda não havia pecado. Então, ela não tem nada a dizer sobre a forma como nós podemos ser redimidos do pecado, porque ela é anterior à queda do homem no pecado. Então, ainda que ela fosse suficiente para a humanidade, quando a humanidade foi criada, ela se tornou insuficiente para a humanidade depois da queda no pecado. Então, não é a revelação geral ou a luz da natureza, obras da criação e providência, não é essa revelação de Deus nas coisas criadas que falha em nos ensinar sobre Deus, mas é o nosso próprio pecado que nos cega e distorce a verdade que Deus nos revela por meio dessas coisas, nos levando, como diz Paulo em Romanos 1, a adorar a criatura em lugar do Criador, que é Deus. Como nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, como diz Jeremias, nós não podemos usar a revelação geral para formar doutrinas e teologia. Nós não podemos usar a luz da natureza, obras da criação e da providência para fazer isso. Por causa do pecado. E por causa do pecado nós precisamos interpretar a revelação de Deus por essas coisas, que nós chamamos de revelação geral, nós precisamos interpretar isso através das Escrituras. Porque a Bíblia somente é a fonte de autoridade para nos dizer em que devemos crer e como nós devemos viver. Nós não podemos então ser como alguns da nossa geração que se deixam levar pelos seus sentimentos ou por pensamentos pessoais a respeito de Deus, porque isso seria ser guiado por essa revelação que agora é distorcida pelo nosso pecado. Nós olhamos para tudo isso, nós percebemos tudo isso com os óculos do pecado e infelizmente isso distorce a nossa percepção. Então aqueles que são levados na nossa geração por sentimentos pessoais em relação a Deus, eu acho que Deus não faria isso, eu imagino Deus como sendo dessa forma, eu gosto de pensar em Deus dessa forma. Essas frases, meu amado, e outras como tais, elas são exemplos de como as pessoas confiam nas suas próprias percepções sobre quem Deus é, sobre como Ele deveria agir, mas como nós vimos, nós não podemos ter um conhecimento confiável de Deus por meio da revelação geral. Mas nós precisamos de outro tipo de revelação, que é mais adequado às nossas necessidades, porque senão nós estaremos inventando um Deus, a nossa própria imagem e a nossa semelhança. E aí então nós chegamos ao ponto daquele primeiro parágrafo da confissão de fé. Se você precisar, você pode voltar lá e ler esse primeiro parágrafo novamente, né?
primeiro parágrafo do primeiro capítulo da Escritura Sagrada, nós chegamos então a essa quarta proposição que nos é apresentada nesse parágrafo, que diz assim: por isso agradou ao Senhor, por isso que o fato de que esse conhecimento é suficiente para nos condenar, mas não para nos salvar, nos dá o conhecimento que precisamos ter para a salvação. Por isso agradou ao Senhor em diversos tempos e diferentes modos revelar-se, revelar algo dele mesmo e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Aquela sua vontade qual é? O conhecimento necessário à salvação. Então veremos algumas referências comentadas agora. Hebreus 1, verso 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual, pelo Filho, ele também fez o universo. Então Deus se revelou em diversos tempos e diferentes formas por meio dos profetas. Que formas é essa, né? Que formas são essas? Sonhos, revelações, visões, são alguns exemplos. E por fim, então, diz a palavra de Deus, ele se revelou de uma forma mais completa e definitiva por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 e 12 nos diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. As boas novas do evangelho vieram por meio de uma revelação especial de Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Deuteronômio 4, 11 a 14. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Então, Deus se revelou a todo o povo que ouvia a sua voz ao pé do Monte Sinai. E ele também revelou a sua vontade escrevendo os mandamentos em pedra. Então, meu amado, vamos comentar essa proposição e o que nós aprendemos aqui. Deus nos viu perdidos no pecado, ele nos viu debaixo da condenação, lá na eternidade. Ele contemplou a ruína da queda do homem no pecado. Fomos nós mesmos que nos lançamos nessa situação de miséria e de desconhecimento de Deus. Deus poderia ter deixado cada um de nós sem nenhum conhecimento dele. Ele poderia não nos dizer nada, porque ele não nos deve nada. Ele não precisava se revelar, mas por amor ele decidiu revelar-se a nós. Nosso Deus é um Deus que se revela. Nosso Deus é um Deus que fez isso no passado por meio de profecias, de sonhos, de visões, até que por fim ele se revelou de forma perfeita, como diz Hebreus, por meio do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nunca saberíamos qual é a vontade de Deus para nós. Nós nunca saberíamos o meio de sermos salvos do pecado e da ira divina se Deus não tivesse nos revelado isso de uma forma especial, sobrenatural, nos declarando a sua vontade para a nossa salvação. Então, meu amado, aqui a primeira lição é a humildade. Reconheçamos a nossa pequenez e demos glória a Deus, o Deus que se revelou a nós. Então, visto que existe 2 tipos de revelação, as quais nós chamamos de revelação geral ou revelação natural, né? E revelação especial, que é a Bíblia. Revelação geral, a revelação geral ou natural é as obras, a luz da criação, a luz da natureza e as obras da criação em providência, né? Essas 3. E revelação especial, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.
Então, visto que existem essas duas formas de revelação, vejamos então a diferença entre elas. O que é a revelação geral, a luz da natureza e as obras da criação e da providência? O que ela revela? Ela revela que há um Deus bom, um Deus sábio, um Deus poderoso e assim por diante. Qual a eficácia dela? É suficiente para condenar o homem, mas é insuficiente para salvar o homem. E, portanto, ela é imperfeita para nós no nosso presente estado. É imperfeita para o homem depois da queda, né? Revelação especial, o que é? As Escrituras Sagradas, a Bíblia. O que ela revela? Tudo o que é necessário à salvação. O que nós devemos crer sobre Deus e o que Deus requer de nós. Qual é a eficácia dessa revelação especial? Ela é suficiente para salvar. Ela é perfeita, ela é completa e ela é indispensável para o homem no seu presente estado. À vista disso, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. Ela é mais desejável do que muito ouro, mesmo o ouro que foi depurado pelo fogo, mesmo o ouro 24 quilates. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.